Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Um agricultor, um certo Lorenzo de Santolo, ele olha pela janela da sua casa, que ficava à beira de uma estrada rural, e ele vê um ciclista caído. Ele imediatamente se dirige lá para ver o que havia acontecido, e aquele ciclista não só está caído, como ele está com um buraco na cabeça, ele está sangrando pela cabeça, ele está sangrando pelas narinas e por um dos olhos. Imediatamente aquele agricultor, que era alguém mais ou menos antenado com as coisas do seu país, reconhece que ali está o vencedor de 2 dos últimos 3 Tour de France. Ele imediatamente coloca o ciclista sobre as suas costas e o leva até um povoado próximo, uma cidadezinha chamada, um povoado mesmo chamado Peones, e lá ele espera que, atendido, esse ciclista sobreviva. Como vocês já devem ter visto no primeiro vídeo, na primeira parte falando sobre o Bottecchia, ele teve uma carreira extremamente rápida e extremamente produtiva. Ele começou a correr aos 26 anos de idade, uma idade que muita gente já está correndo há muito tempo. Ele começou a correr apenas aos 26 anos de idade, porque ele tinha lutado na guerra, nós já falamos isso no capítulo anterior, e em apenas 5 para 6 anos de carreira, ele já havia chegado em 5º lugar no Giro de Itália, correndo como avulso, e havia feito um 2º lugar na geral do Tour de France e 2 primeiros lugares, os de 24 e 25, o Tour de France de 24 e 25, ele venceu. Uma carreira meteórica, e nesse momento, quando nós paramos a parte anterior, ele estava no auge da carreira dele. Ele era um superstar, ele tinha apenas 31 anos, ainda tinha um bom tempo para correr, embora 31 anos naquela época fosse uma idade mais ou menos elevada, mas ainda tinha um bom tempo para fazer coisas importantes dentro do ciclismo. Isso foi em 1925. Até ali, nós mostramos a glória ciclística do Bottecchia. Ele teve uma carreira que vocês sabem, uma vida muito na pobreza, atingiu a riqueza dentro do ciclismo, tornou-se uma pessoa próspera, uma pessoa abastada dentro do ciclismo. E aí nós vamos agora para a segunda parte, que pega dos anos 26 e 27. No ano de 26 não foi um ano bom para o Bottecchia. Assim como ele teve a glória até 25, em 26 as coisas não foram muito bem. Ele foi correr novamente o Tour de France para tentar o tricampeonato, mas ele não se deu bem nesse Tour de France, ele andou passando mal nessas etapas do Tour de France, e numa etapa muito difícil, a 10ª etapa, que fez um frio enorme e diversos ciclistas, mais de 20 ciclistas abandonaram, Otávio Bottecchia estava entre esses que abandonaram. Ele abandona, continua treinando, etc., mas não faz nada de muito relevante em 1926, foi aquele tal do Annus Horribilis, né? O ano que ele não conseguiu produzir muita coisa, e volta em 1927, começa 1927 para tentar retomar a condição física que ele tinha em 1925. Uma curiosidade é que numa das etapas do Tour de France de 1926, esse que ele não foi bem, ele passou muito mal, ele passou tão mal que ele perdeu os sentidos, e um fiscal da prova passou lá, começou a tentar conversar com ele e tal. Passou algum tempo depois que ele estava parado, ele subiu a bicicleta de novo, subiu na bicicleta e tentou continuar, e continuou, né? Depois, mais para frente, ele vem abandonar. Mas o curioso é que ele estava tão debilitado que ele nem lembra desse fiscal que o socorreu ou conversou com ele ali, ele não consegue lembrar disso. Então já foi um fato meio estranho. E ele começou também nesse período aí de 1926, que foi um ano ruim, ele começou a colocar coisas negativas na cabeça, porque vocês lembram no primeiro capítulo, nós falamos que ele havia sofrido um ataque de gás durante a guerra, né, em que ele sobreviveu, mas ele teve ali uma certa sequela daquilo, ele começou a temer para que tivesse sobrado alguma coisa daquele ataque, e ele também na guerra contraiu malária, né? Então malária era uma doença mais difícil de ser curada naquela época, tal. Então ele teve esses 2 problemas de saúde, e que ele começou a imaginar que aquela performance ruim de 26
pudesse estar ligada a esses dois problemas. Ele começou a ter uma perda de performance. E ele tinha vindo da miséria, como nós falamos, estava num momento bom financeiramente falando, e ele começou a se preocupar muito com essa questão de medo de voltar para a pobreza, né? De voltar, porque ele achou no ciclismo a maneira dele sair daquela situação difícil que vivia ele, a família dele. E ele conseguiu sair de tudo, levar a família junto, comprou casa para a família, ajudou um amigo a construir uma casa próximo dele, etc. Né? E ficou muito preocupado com isso. Em 27, ele retoma os treinos e vai estar se preparando para a primeira clássica do ano, que vocês já sabem, nós já falamos várias vezes aqui. A primeira clássica do ano é a Milan-San Remo. Ele estava se preparando para a Milan-San Remo, mas uns dias antes da Milan-San Remo, se preparando na mesma estrada onde corre a prova, onde passa para fazer o trajeto da prova, ele acaba caindo e tem uma luxação da clavícula e tal, e por fim ele nem consegue correr a Milão-San Remo daquele ano. Quando chega no dia 23 de maio de 1927, esse ano terrível, né? Ele tinha um irmão, nós já falamos no primeiro capítulo, Giovanni Bottecchia. Esse irmão dele também corria de bicicleta, era comum as famílias terem vários membros que corriam, porque, como vocês já sabem, era a maneira deles saírem da miséria, era a maneira de conseguir sair daquela dureza de vida que a Itália vivia logo depois da Primeira Guerra Mundial. Isso daí também vai acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra ainda era pior ainda a situação. E esse irmão dele, treinando ali perto da cidade onde eles moravam, de Corneliano, ele sofre um acidente, ele é atropelado enquanto está pedalando, ele é atropelado por um executivo lá, alguém que tinha poder dentro do partido fascista. Vocês lembram, né? Eu sempre gosto de dar o contexto político, histórico da época para a gente tentar entender as coisas que acontecem. O fascismo estava no poder, Benito Mussolini era o ditador nesse momento. E um amigo do Benito Mussolini, que tinha cargo alto dentro do partido, também era um industrial lá, poderoso da época, chamado Franco Marinotti, acaba atropelando o irmão do Bottecchia, do Otávio Bottecchia, chamado Gianni Bottecchia. Ele comparece para o sepultamento, e quando ele comparece para o sepultamento, ele já está completamente abalado pela perda do irmão, né, que era muito querido. Aliás, essa questão de perda do irmão, mais à frente vai acontecer também com Fausto Coppi. Nós já falamos num capítulo aqui de Fausto Coppi e de Dino Bartali. Os dois também perdem o irmão, e tanto um quanto o outro, logo após perderem os irmãos, pensaram em abandonar o ciclismo, né? Porque é muito, muito complicado, né? Você praticando um esporte que levou, teoricamente, levou seu irmão à morte, aquilo trouxe tragédia para a família, todo mundo, né? A própria família deve fazer uma certa pressão no sentido dele abandonar, e ele fica meio ali, não sabe se continua, se para, mas já está em maio, e o Tour de France, já quase junho, né? Final de maio, e o Tour de France é dali um mês, né? Tem o Tour de France. Ele fica meio chateado, dá uma paradinha uns dias, e nesse período em que as coisas aconteceram, aquele industrial tentou abafar o caso, oferecendo 100 mil liras para a família, né? Para abafar, ninguém mais falar naquilo e tal. E ele ficou muito irritado com isso, se sentiu ofendido, etc. Então ele estava num momento ruim, a verdade é essa. Ele já tinha perdido a Milan-San Remo, acontece o acidente com o irmão, né? Já tinha tido um Tour de France horrível, já não estava rendendo tão bem e tal. E ele dá essa bambeada, e coisa que acontece com a gente também que pedala. Lá tem uma época, acontece alguma coisa, a gente fica meio assim, e ele estava nessa fase. Quando chega no dia 2 de junho, portanto aí uns 10 dias após a morte do irmão dele, por coincidência passa o Giro de Itália, ali na cidade de Cornelione, onde ele morava, fazendo uma etapa que ia até Treviso, né? Tudo norte da Itália, extremo norte da Itália. Treviso é onde hoje fica a fábrica da Pinarello, para quem se lembrou aí, tem algumas Pinarello que vem escrito Treviso na frente, né? É o lugar que fabrica a Pinarello. Você corta isso aqui. Deu uma enroscada aqui. E aí, o diretor da Gazeta dello Sport, que acompanhava lá o carro, lá a corrida do Giro da Itália, convida ele para acompanhá-lo no carro, e o Bottecchia acompanha a corrida, e lá ele participa das confraternizações, etc. E muita gente, né, o felicita pelos
Tour de France que ele já havia vencido, ele encontra velhos amigos, encontra toda a turma aí, porque lembrem, ele era um italiano, mas que corria na França, né? Já falei isso no primeiro capítulo, morava lá em Clermont-Ferrand e tal. Então ele reencontra um monte de gente ali da Itália, o pessoal do meio ali. E ele se anima, com isso ele dá uma animada, inclusive o diretor da Gazeta dello Sport vai visitar o Ottavio Bottecchia na casa dele, a casa nova que ele tinha construído com o dinheiro que ele havia ganho nas corridas, né, tal. E aí ele se anima e resolve no dia 3, no dia seguinte, resolve treinar, mas a cabeça dele não estava muito legal, né? Ele estava abaladíssimo, ele não estava muito bem de forma física, então tem uma série de coisas negativas aí. Aí ele levanta pela manhã, 5 horas da manhã, segundo os relatos, e toma um café lá, prepara uma sobrinha, prepara um café que eles chamam de colazione lá na Itália, é um pequeno almoço, quase que almoça às 5, 6 horas da manhã, e ele avisa que ele vai voltar por volta das 3 horas da tarde, vai fazer um treino aí de aproximadamente 100 km de ida e 100 km de volta, estrada ruim e tal, e inclusive ele vai pedalar na mesma estrada que o irmão dele havia sido atropelado. Ele passa na casa do amigo dele, né? A gente já falou isso no primeiro capítulo, ele havia ajudado o amigo a construir uma casa perto da dele para ele sair para os treinos. Ele passa na casa do amigo dele, convida o amigo para treinar e esse dia o amigo diz que não pode treinar, tal. Ele acaba tendo que ir sozinho. Ele passa ainda na casa de uma outra pessoa para ver se alguém podia ir com ele, né? E ninguém indo, ele sai sozinho e vai. Ele vai até a cidade de Gemona, aproximadamente 100 quilômetros. Deve ter sofrido bastante porque o dia estava muito quente mesmo. Lembrem, né? Ele estava abatido pelo falecimento do irmão. Não estava tão bem de forma e o dia estava extremamente quente. Ele vai, chega até Gemona, ele volta, até para numa cidade próxima a Gemona na volta. Isso foi relatado por pessoas que viram. Ele toma uma cerveja gelada lá e vem. E quando chega num determinado momento, por volta das 13 horas, ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E esse agricultor encontra ele caído na beira da estrada, com diversas fraturas pelo corpo, carrega e leva ele para Peones. Chegando em Peones, eles colocam o corpo dele sobre uma mesa, vem o padre ali do local, faz os rituais católicos, a extrema-unção, e eles carregam o corpo do Bottecchia, né, que está inconsciente, durante todo esse tempo ele está inconsciente, carregam rapidamente, obviamente, o corpo do Bottecchia e levam num carrinho até Gemona, que era a cidade mais próxima onde tinha um hospital. Nesse trajeto entre Peones e Gemona, vai uma parteira, tinha uma parteira, toda cidadezinha pequena tinha uma parteira, ela acompanha para fazer os trabalhos de enfermeira e tal, e lá na frente ela vai dizer que nesse momento, ela vai dizer isso, que nesse momento, nesse trajeto, ele teve um momento que ele recobrou a consciência e ele falou para ela que ele estava muito cansado, estava passando mal e que ao olhar para trás ele caiu e acabou sofrendo todos aqueles machucados, todos aqueles ferimentos, etc. Mas logo depois ele perde a consciência e vai para Gemona. Lá em Gemona chegam lá os parentes e tal, inclusive chamam um médico luminar da época que vem de Veneza para atendê-lo, mas não tinha o que fazer e ele acaba morrendo 12 dias depois em consequência dos ferimentos que ele havia sofrido. Aí começa a questão da investigação, né? A causa oficial do falecimento dele foi quebra da base craniana, então teve um traumatismo muito forte e diversas outras fraturas, quebrou clavícula, quebrou costela, quebrou uma série de coisas, né? E acabou falecendo em função desses ferimentos. Esse foi o laudo oficial da morte. E aí a autoridade policial lá de Gemona começa a investigar e eles estão investigando como acidente, mas em algum momento, por uma série de situações, tal, eles precisam também investigar se não foi crime, porque havia umas coisas meio estranhas, né? Porque, por exemplo, a bicicleta estava intacta, ele se quebrou desse jeito e a bicicleta não tinha ralado no guidão, não tinha ralado no pedal, tal, um negócio meio estranho. E também, para dizer que ele foi atropelado, não tinha o sinal de derrapagem de carro, não tinha nada disso. Então começou também, por obrigação da função, analisar a possibilidade de que tivesse havido um crime. Mas estava no momento do governo fascista, ele era um cara que não tinha simpatia pelo fascismo, muito pelo contrário. Ele tinha posições socialistas
ele tinha lido muito sobre socialismo, ele aprendeu a ler em fascículos que falavam de socialismo, ele tinha um amigo que tinha ideias socialistas, tudo isso levava ele para longe do Partido Fascista. E o Partido Fascista queria um cara que ele pudesse explorar, fazer propaganda do partido, da Itália, da superioridade, do fascismo e tal, e ele não colaborava com nada disso. Então, tinha muita gente que não gostava dele. Primeiro pela falta de simpatia dele, né? Ele não tinha posições claramente socialistas, mas os amigos sabiam que ele tinha ideias socialistas, enfim, todo mundo sabia. E também vivia um momento de extrema divisão na Itália, né? Então, pessoas que simplesmente eram fascistas e eram contra o socialismo e o comunismo, etc., poderiam simplesmente querer eliminar ele, simplesmente por causa disso, né? Então, aí, nesse momento das investigações, parece que fica bem evidente em alguns relatos, etc., que os membros do partido, altos membros do partido fascista, né, do fascismo, vão e pedem para que a investigação termine rapidamente e que conclua que foi acidente, né? E resolve falar, termina logo isso daí e tal. Por quê? Porque era uma posição muito favorável para o partido, né? O pessoal não ia ficar desconfiando que ele tivesse sido assassinado por pessoas simpáticas ao fascismo. Resolvia o problema de investigar o acidente ou o crime, porque a opinião pública quer uma solução. Então, tinha uma solução e, curiosamente, né, tinha uma coisa que até a família acabava sendo beneficiada, porque havia um seguro, que ele tinha um seguro contra acidentes. Se ele morresse de acidente, a família receberia um seguro mais ou menos razoável para a época, né? Um seguro que seria hoje em torno, pelo que eu andei lendo, uns 300 mil euros. E a família era pobre, né? Com 300 mil euros, né? Eles podiam fazer alguma coisa, e também eles tinham medo que, se insistissem na tese do crime, etc., que eles sofressem perseguições políticas, né? Podiam, de repente, até eles serem vítimas de crime se insistissem na tese de que não tinha sido um acidente. Então, acabou ficando essa teoria de que foi um acidente, e isso acabou meio que agradando a todo mundo. E aí terminou dizendo que era um acidente, que ele teria sofrido, em função do calor, ele teria sofrido uma espécie de um mal, alguma coisa assim, uma tontura e tal, caiu e acabou se machucando muito e falecendo. Mas né, nem todo mundo aceitou essa versão. E existem diversas teorias que estão até hoje aí, né? Muita gente até hoje que não aceita que ele morreu de acidente. Então existem algumas teorias aí que a gente vai analisar, né? São três principalmente, são três personagens importantes aí. O primeiro foi o fazendeiro lá do lugar onde ele foi encontrado, que disse já no leito de morte que ele havia visto uma pessoa chupando uva na propriedade dele, e essa pessoa, ele foi tentar assustar essa pessoa para ela parar de chupar uva e acabou acertando a pedra nele. E que depois, né, ele teria ficado sabendo que teria acertado o Ottavio Botteghe, e que o Ottavio Botteghe acabou falecendo por isso. O segundo personagem é um italiano que, já no final dos anos 40, mais de 20 anos depois do acidente, ele tá para falecer também. Ele recebeu algumas facadas lá na orla de Nova York, e ele confessa a dois amigos, conta a dois amigos dele lá, que ele havia sido contratado na Itália para matar Ottavio Botteghe por causa de uma questão ligada a apostas, né? Esse italiano fugiu para Nova York em função disso, e ele, depois de ter sido esfaqueado, ele acabou falecendo em função disso. Ele passa mais ou menos o nome de quem teria sido o padrinho, etc. Tentam fazer a ligação com quem seria essa pessoa, não conseguem chegar ao nome e tal. Resumindo, acaba morrendo também essa teoria. E a terceira coisa que acontece é que o padre que o atendeu na época da extrema-unção lá que ele recebeu, ele comenta também com um novo pároco, isso em 1973, quando ele já está bem velhinho também, ele comenta com um novo pároco que chega na cidade, que ele tinha, ao longo do tempo, juntado evidências, e afirma que
o Bottecchia teria sido morto por causa das posições socialistas dele e que ele teria sido morto por simpatizantes do fascismo, né? Então, esses três personagens aí que vêm acrescentar alguma coisa à história. Analisando cada uma dessas teorias, né? A primeira, a do fazendeiro lá, do agricultor que jogou uma pedra, é meio esquisita, né? Porque veja o seguinte, você vê uma pessoa, você vai jogar uma pedra, mas uma pedra vai quebrar o cara desse jeito, né? Quebrar a cabeça, quebrar a clavícula, quebrar um monte de coisa, né? Que tamanho que tinha que ser essa pedra, né? Se fosse uma pedra tão grande também para causar todo esse estrago, a pessoa teria que atirar de perto, né? A pedra. E atirando de perto, ela provavelmente teria visto que era Otávio Bottecchia, ele era conhecido, ele era superstar, ele estava em todos os jornais do país, né? Então, meio esquisito. E outra coisa também que gera mais ainda dúvida a respeito dessa teoria que ele teria morrido por estar chupando uvas na fazenda dessa pessoa e que teria recebido uma pedrada gigantesca, é que nós estávamos no final de maio, né? Nós estávamos em maio. E as uvas só são próprias para consumo a partir de meados de setembro, né? Até setembro as uvas estão verdes, elas estão azedas, duras, etc. Então o que ele estaria chupando uva 2, 3 meses antes das uvas estarem maduras, né? É um negócio meio esquisito. Então isso daí também não deu em nada, morreu essa teoria. A teoria do mafioso, ela também tem algumas coisas, né? Que é o seguinte, antes um pouco do falecimento dele, ele tinha sido convidado, o Bottecchia tinha sido convidado para correr umas provas de pista numa cidade chamada Anversa, na Itália. E ele foi para lá porque era comum, né, sempre foi, chamar um ciclista de renome, um ciclista famoso, para atrair público, inclusive para as apostas, porque as apostas eram permitidas, eram legais as apostas. Então o pessoal ia lá e tinha um mercado de apostas muito grande em torno do ciclismo. Inclusive, qualquer dia nós vamos falar, nos Estados Unidos foi muito forte essa questão das apostas nas corridas de pista. Nós vamos falar qualquer dia sobre isso. Mas ele foi convidado para ir lá. E lá, né, alguém conta que ele teria recebido uma oferta grande para ele perder a corrida. Ele tinha oferecido um dinheiro grande para ele perder a corrida, porque se ele perdesse, um francês chamado Gilles Matinet era o cara que ia ganhar a corrida. Então, muita gente que sabia desse suposto esquema ia apostar contra a obviedade que era o Bottecchia ganhar e ia ganhar muito dinheiro em cima disso. O Bottecchia ou não entendeu ou fez de conta que não entendeu e ele ganhou as corridas. E em função disso, né, os bookmakers lá, o pessoal que pagava as apostas, gastou muito dinheiro, tiveram que pagar as apostas e um deles, inclusive um tal de Marcus Oliver, pelo menos é isso que ficou registrado, um tal de Marcus Oliver perdeu tanto dinheiro que ele acabou se suicidando. E esses caras que perderam muito dinheiro teriam a morte do Bottecchia, encomendando a morte do Bottecchia, teria sido assim uma espécie de acerto de contas. Tentaram ligar com o nome que aquele italiano falou lá, não conseguiram tal, e também essa teoria morreu. E por fim, a teoria do padre aí, que também ele afirma que teriam de fato sido fascistas, é bem provável, isso era bem provável que pudesse acontecer, mas também não tem investigação que conclua por isso. E para encerrar, tem uma outra teoria também, né? Que aquele amigo dele, Alfonso Pitin, que inclusive treinava com ele, o Bottecchia não gostava de treinar sozinho, ele não se sabe por que ele gostava de treinar sempre acompanhado. Acho que é super normal, eu também gosto de treinar acompanhado, sempre melhor do que estar sozinho e tal, mas ele parece que tinha um certo medo de treinar sozinho, talvez justamente pelas posições políticas dele. E no dia em que ele convida, nesse dia o cara não pôde ir, né? O que levantou a suspeita mais à frente de que teria havido uma emboscada, né? Mas eu acho, essa daí até me ofende um pouco, porque o Bottecchia tinha feito tanta coisa por esse amigo e eles também eram, né, tinham se ajudado tanto durante ali o período que eles correram, etc., que é meio forçado. Mas surgiu essa teoria. Essa teoria surgiu que teria havido uma emboscada, aquilo teria sido planejado. E uma das coisas que ainda vem reforçar essa história, mas por favor, me entendam, eu não estou insistindo na teoria, mas apenas para relatar, que esse amigo dele, o Alfonso Pitin, ele 5 anos depois, em 1932, ele vai sofrer um acidente de moto
em que ele passa reto numa curva, uma curva fácil de fazer, uma curva tranquila para ser feita. Ele passa reto, bate de frente no muro, não há sinal de freada, um negócio estranho pra caramba, né? E ele falece. Então fica essa dúvida também, será que aquilo lá teria sido um arrependimento dele, ou será que tinha sido alguém queimando mais um arquivo, etc. Não se sabe, né? E talvez seja só especulação, teoria da conspiração, etc. Mas a verdade é que hoje, quase 100 anos, ainda existem muitas dúvidas a respeito da morte desse grande campeão, né? Que teve momentos de glória, que foram até o ano de 1925, foram de 20 a 25 os anos que ele correu, e depois teve aí 2 anos que foram o primeiro muito ruim e o segundo com uma grande tragédia. Primeiro com o falecimento do irmão dele e depois com o falecimento dele próprio. Fica aí mais uma história interessante sobre o ciclismo histórico, o ciclismo heróico, que a gente chama, na época heróica do ciclismo. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo o nosso canal. Se inscreva no canal, isso é muito importante para nós e eu te espero para o próximo episódio.